bem-vindos a mais essa videoaula de Geografia comigo, professor Jefferson Ramos, aqui no 7º ano. Bem-vindos de volta, né? Eu estava afastado há algum tempo, mas agora vamos voltar com tudo, né? Espero que vocês estejam bem, vamos dar início a mais essa videoaula. Bem, pessoal, a videoaula de hoje, nossa videoaula de hoje será sobre os direitos humanos. A gente viu nessas duas últimas videoaulas aqui no YouTube, a gente falou um pouquinho sobre a importância da demarcação das terras indígenas, né? E falamos também sobre as comunidades remanescentes de quilombolas. Então, o direito à propriedade, né, o direito à terra dos indígenas, das comunidades remanescentes de quilombolas, fazem parte também dos direitos humanos, né? Porque nós, todos os seres humanos, né, temos direitos à nossa propriedade, à nossa religião, nosso tipo de vida que a gente quer levar. Então, os indígenas, os quilombolas, né, remanescentes de quilombolas, também são seres humanos e que merecem ter o direito à moradia, né, à sua religião. Então, a gente vai complementar aqui isso falando um pouquinho sobre os direitos humanos, né, que são direitos de todos. E a gente vou mostrar aqui um pouquinho, pessoal, o histórico, né, o histórico dos direitos humanos. Deixa eu selecionar aqui o apontador, que aí vocês vão acompanhando. Pronto. Eu destaquei aqui um pouquinho do histórico, né? Essa como se fosse uma espécie de lei, só que não é uma lei obrigatória, né? Os países aderem se quiser, mas vários países aceitaram e seguem algumas partes, né? Que são um conjunto de 30 artigos que foram publicados lá em 1948, como vocês podem ver aqui, ó, em 10 de dezembro de 1948, pela Organização das Nações Unidas, a ONU, né? Essa Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento, né, que garante ou tenta garantir, né, a defesa da dignidade humana em várias esferas da sociedade internacional, né? Liberdade de ir e vir, direito à moradia, né? O documento surge o direito a praticar a religião que você tem vontade, né, aderiu. O documento surge do devastador cenário deixado por duas grandes guerras mundiais, né? A partir da Primeira Guerra Mundial, devido, né, à Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, houve então a criação da ONU e também essa Declaração dos Direitos Humanos, né, para que tentassem não haver, né, uma agressão às pessoas, como houve, por exemplo, no Holocausto, né? Mataram milhões de judeus, principalmente devido à sua religião, né? Por eles serem judeus, os nazistas mataram milhões de judeus, né? Milhões de pessoas dessa religião. Então esse documento visava, né, ainda visa proteger as pessoas que praticam alguma religião, proteger as pessoas de viver de um modo de vida que lhe interessa, né? Então vamos continuar. O documento surge do devastador cenário deixado por duas grandes guerras e expressa o desejo de manter a paz mundial e também de manter a todos os seres humanos com o mínimo necessário para que possam viver com dignidade, né, livres e seguros de que não terão sua vida ameaçada de alguma forma grotesca, né? E aqui ao lado, pessoal, nessa imagem, estão as principais violações aos direitos humanos, né? As mais comuns, né? Aqui, como vocês podem ver aqui, ó, violações comuns aos direitos humanos, que são mais praticadas, as que a gente vê mais no dia a dia, né? Nas notícias, etc. Prisão sem condenação, quando a pessoa é suspeita apenas de ter praticado um crime, que pode inclusive não ter cometido, né? E ela é presa sem ter passado por um julgamento, por um juiz, né? E sem ter provas devidas de que ela praticou aquele crime. Ameaça à vida e à segurança, trabalho escravo, né? Tem muitas pessoas que trabalham como escravos, né? Esse análogo, trabalho escravo, análogo ou servil. Análogo quer dizer igual parecido à escravidão, né? Recebe muito pouco, né? O trabalho escravo é uma violação aos direitos humanos. Tem gente que trabalha muito e não recebe nada ou praticamente nada, né?
Tortura e castigo cruel, é proibido praticar tortura. Injustiça, né? Se algum juiz, por exemplo, condenar alguém sem provas, aí prender sem a condenação. Furto de dados pessoais, restrição à circulação e à nacionalidade, né? Se você proibir uma pessoa de ir e vir, de circular livremente, isso é proibido. Limitações à propriedade, que é o que eu estava falando, né? A gente, muitos empresários, donos latifundiários, donos de grandes terras, tentam, né, tomar as terras dos índios, que são os donos por direito aqui da terra, né? Nós chegamos depois, eles são os donos da terra, né? Eles estavam aqui antes dos europeus chegados, os portugueses. Então eles têm direito a manter o seu modo de vida. Então a gente não pode limitar a propriedade, né? Impedir que eles tenham sua terra. Sequestro e morte de jornalistas, né? Restrição ao voto, né? Abuso a idosos, trabalho infantil também é crime, né? Esses são algumas das violações mais comuns. Pronto, pessoal, como eu tinha dito, os direitos humanos são para todos, né, pessoal? Para todas as pessoas do mundo, independente de se ela é negra, se é índio, se é branco, se é pobre, se é rico. Os direitos humanos são para todos, né? Algumas pessoas pensam, às vezes a gente vê na televisão, que os direitos humanos são só para defender bandido. Não, não é isso, pessoal. Os bandidos também têm seu direito, né? Ele não pode ser, como a gente viu no slide anterior, não pode ser punido sem condenação, porque aí nem bandido ele é considerado, porque não teve condenação contra ele. Mas também não pode ser mutilado, né? Ser, como a gente viu lá no outro slide, sofrer punição corporal, por exemplo, né? Então a gente vê aqui, por exemplo, os direitos humanos, como a gente fala, já que a gente estava trabalhando sobre esses assuntos, eu trouxe aqui um dado relacionado a isso, né? A população indígena, por exemplo, aqui uma forma de violação dos direitos dos indígenas, que a gente tem que proteger eles, né, embasados nos direitos humanos. Ó. A gente vê que ao longo dos anos, ó, a população indígena, em relação à população brasileira, a porcentagem dela foi caindo. Ó. Em 1500 eles tinham aí cerca de 900, né? Estava lá em 100%, porque não tinha ninguém de fora. 900, 100%. E foi caindo, né? Com a chegada dos europeus, ó, foi caindo. Hoje a população indígena tem aí cerca de 800 mil pessoas. Só que a porcentagem em relação à população brasileira, que é 200 milhões, né? É muito baixa. Não chega nem a 10%. A gente tá lá embaixo, ó, a porcentagem. Porque houve uma redução muito grande da população indígena, né? Devido às doenças, às guerras, né? Muitos foram pegos para trabalhar para os europeus, chegaram aqui para explorar o nosso país, né? Os portugueses. E aqui a gente vê o assassinato da população indígena no Brasil, né? Nos últimos, de 2003 para cá. Veja que cresceu bastante, né? Foi principalmente 2014, 2015 e 2016. Isso está relacionado aqui principalmente ao interesse de grandes fazendeiros, né, criadores de gado, e também para cultivar soja, milho, etc. Eles têm interesse na terra dos índios e muitas vezes há o conflito, né, entre eles, os fazendeiros e os indígenas. Então, a sociedade como um todo, nós temos que proteger, né, embasados aqui nos direitos humanos, proteger os indígenas, né? Tá ok, pessoal? Então nossa aula foi um pouquinho sobre isso, né? Os direitos humanos são fundamentais para todos os seres humanos, não apenas para alguns, né? Algumas classes sociais, mas para todos. Todos nós temos direitos e eles estão aí acobertados pelos direitos humanos, tá ok, pessoal? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir essa videoaula. Até a próxima. Um forte abraço. Valeu!